Pois é, eu comprei um iPhone na Shopee. Eu sei que você tá pensando, comprar um celular de mais de 5 mil reais na Shopee parece um pedido de problema, né? Mas eu fiz e recebi ele e já tô usando há algumas semanas. A pergunta de verdade aqui não é se o iPhone 17 é bom, todo mundo sabe que ele é bom, né? Mas pelo preço que ele tá sendo cobrado agora, quem sabe tá fazendo muito mais sentido. A pergunta agora é, será que eu volto para um celular compacto? A primeira coisa que me pega nesse tipo de celular aqui é o tamanho. Depois de meses com o S26 Ultra, que é um tijolo lindo, é verdade, mas continua sendo um tijolo, pegar o iPhone 17 na mão é um alívio físico. A tela é de 6.3 polegadas, mas o corpo é muito compacto, é leve, cabe muito bem no bolso e não fica pesando na calça. Você sabe o que eu tô falando, né? Pra mim, que eu sempre gostei de testar o celular menor, isso já contou muito antes de eu até mesmo ligar o aparelho. A construção é aquela de sempre da Apple, bem feita, né, com encaixes perfeitos, aquela sensação de um aparelho caro nas mãos. Você não acha um vão, não acha uma folga, não tem aquela rangida quando você aperta ele. E aqui vale falar das proteções também, porque a Apple mexeu nisso de um jeito que importa no uso real, não é só slide de apresentação. A frente agora tem Ceramic Shield 2, que a Apple promete ser 3 vezes mais resistente a arranhões do que a geração antecessora. E ainda tem um tratamento também anti-reflexo melhor. Na prática, isso significa uma coisa bem concreta. A chance de você riscar a tela no bolso junto com a chave caiu bastante. A novidade boa agora é que a Apple também botou o Ceramic Shield aqui na parte de trás, prometendo até 4 vezes mais resistência a trincas do que o vidro da geração passada. Frente e verso são bem protegidos, não é só mais a tela. Eu confesso que isso me deixou um pouco mais tranquilo para utilizar o aparelho sem capa de vez em quando, né? E a resistência é IP68, então a água e poeira não são um problema aqui. Só que agora vem uma parte bem honesta, tá? Eu levei ele pro parque e utilizei sem capa justamente para sentir o aparelho puro. E ele é bem gostoso de segurar em mãos, mas muito escorregadio. Eu fiquei até com receio o tempo inteiro de deixar ele cair ou esbarrar em algum lugar e ele dropar no chão, né? Se você compra uma capa junto, daí não vai ter conversa, tá? Agora tem um problema bem sério nessas capas que você compra na internet. Deixa eu pegar ela aqui. Tá vendo, ó? Essa aqui é uma daquelas capas emborrachadas que todo mundo utiliza, né? Eu até que gosto desse tipo aqui porque ela realmente protege bem o aparelho. Mas dá uma sensação horrível quando você usa ele sem capa, tá com ele na mão aqui. Quando coloca aquela capa daquele tipo ali, ela fica gigantesca. O S26 Ultra que eu tô habituado a usar vem com uma capa original da Samsung tão bem feita que parece o próprio celular. Ele fica com esse aspecto, tá bom, já tá batida a capa, mas ela é tão rígida e fina que parece realmente a traseira. Aí eu pensei, poxa, eu tenho aqui uma impressora 3D. Bora tentar imprimir uma capa que fique tão boa quanto essa que eu tenho? E tá aqui. Eu imprimi essa capa aqui que fica com essa colmeia e quando coloca no iPhone, ele não fica grandão, fica protegido e muito bom de segurar. Foi uma das coisas que, cara, eu pensei assim, poxa, como isso aqui ficou legal. E por isso que eu trouxe aqui para vocês. Se você tem uma impressora 3D, procura pelos projetos aí que é muito fácil de imprimir, custa R$2 imprimir uma capinha dessas. Aqui a Apple finalmente fez o que ela tinha que ter feito há tempo. A tela é uma Super Retina OLED de 6.3 polegadas com resolução 1206p. É um pouquinho maior que Full HD. E atenção, são 120 Hz. E por que isso importa tanto? Porque a geração passada do iPhone de entrada era travada em 60 Hz. Em qualquer um Android de mil e poucos reais já entregava 90 ou 120. Era uma vergonha, sinceramente falando. Ah, Nicolas, a fluidez do iPhone faz parecer que ele tinha 90 ou 120 Hz. Mas nem ferrando mesmo. Agora sim, com 120 Hz a rolagem está muito mais fluida, os jogos respondem bem, a sensação geral é de ter um celular do ano que a gente está vivendo e não de 3, 4 anos atrás. O brilho dessa tela aqui chega a 3000 nits de pico e isso eu testei na prática no parque com o sol batendo direto na tela. Eu não tive nenhuma dificuldade de enquadrar uma foto, ver o que estava na tela, nada. Então essa tela aqui a Apple realmente caprichou. Comparando com o celular que eu estava habituado, o S26 Ultra tem uma tela maior e ainda um pouco mais brilhante, o iPhone perde no tamanho, mas não perde em qualidade de imagem. Cor, contraste, fluidez, está tudo no mesmo alto nível. O iPhone 17 ele vem equipado com chip A19, que é fabricado em 3 nanômetros com 8 GB de memória RAM. E o importante é você saber que o A19 que está aqui dentro é diferente do A19 Pro, que equipa as versões Pro e Pro Max. As versões de armazenamento são de 256 e 512, sem expansão, como sempre, né?
Mas aqui eu não vou te dar um número só de benchmark, porque eu testei ele de verdade nos jogos lá no canal Rodaliço. E olha, ele me surpreendeu bastante. A primeira coisa que mudou tudo foi a tela com 120 Hz, né? O iPhone 16 que eu testei e o 16e ficavam presos em 60, e isso limitava os nossos testes. Com o iPhone 17 foi pela primeira vez que a gente teve um top 10 da Apple no nosso ranking de performance. Nos jogos ele brilhou bastante, Delta Force, Wild Rift, ele cravou 120 frames com 100% de estabilidade. No COD Mobile, se você gosta de jogo de tiro, 119 frames. São números de celulares gamers. E teve um momento histórico aqui pro nosso canal. No Genshin Impact, pela primeira vez desde que eu tô testando os jogos, ele conseguiu desbloquear mais que 60 quadros. Nem os celulares gamers da Red Magic tinham conseguido esse fato. Na média geral do nosso ranking de performance bruta, ele fechou com 84 frames e ficou no 7º lugar, logo atrás do Motorola Signature, que fez 86. Mas à frente do Poco X8 Pro Max, que fez 82. O S26 Ultra, para vocês terem uma noção, ficou em 3º lugar com 90 frames. Mas o que me impressionou aqui não foi frames, e sim a temperatura. Depois de 1 hora jogando Minecraft com os shaders ativos, que é o teste mais pesado que a gente faz ultimamente, ele chegou a 35 graus. É uma das menores temperaturas que a gente já viu nesse teste. Para comparativo de novo, o X8 Pro Max, que ficou logo atrás dele, foi a 44 graus no mesmo teste. Traduzindo tudo isso numa frase, é um iPhone que joga qualquer coisa hoje sem esquentar, sem drama de performance. A Apple, como sempre, não divulga a capacidade exata em miliamperes da bateria, né? Mas foi identificada como 3.692, a menor bateria que eu testei o ano inteiro, e mesmo assim ela me surpreendeu. No teste de bateria de 8 horas jogando, eu assisti Reels, navegando pela internet, ele terminou com um consumo de 65%. Para um celular com a menor bateria do ano, segurar esse tipo de exigência aqui e ainda sobrar carga é mérito puro. O chip de 3 nanômetros somado à otimização que o iOS fez aqui é realmente um milagre. O S26 tem uma bateria de 4.300 mAh, completou o mesmo teste consumido 75%. Eu julgo já isso ser um ótimo resultado, só que o iPhone gastou 10% nominal a menos que o mesmo teste. Quando eu comparei esses dois smartphones aqui, eu cheguei a colocar eles até para competir lado a lado, fazendo um teste de drenagem para ver se algum problema tinha acontecido, porque a gente refez 3 vezes o mesmo teste e os números sempre bateram. Então eu coloquei os dois compactos lado a lado. E olha, no teste de 13 horas, o S26 da Samsung acabou a bateria, enquanto o iPhone ainda tinha 13% de sobra com as 13 horas rodando. Ou seja, se você quer um compacto, incrivelmente a Apple está entregando mais autonomia que a Samsung. Sobre carregamento, os números são bons. Com o adaptador de 40 watts, ele vai de 0 a 50% em menos de 30 minutos. Mas com os carregadores que eu testei aqui, ele levou 1h30 para completar a carga de 0 a 100. Sem fios dá para carregar com MagSafe com um carregamento de aproximadamente 2 horas. Foi o mais rápido que eu consegui. Não é um carregamento absurdo dos celulares Android chineses, mas dá conta com folga. Vamos agora para o que todo mundo quer saber quando compra um iPhone, né? Como são as câmeras? E eu vou ser direto com vocês, tá? O conjunto é uma principal de 48 megapixels e uma outra wide também com 48. Apesar de contar com o zoom de 2 vezes, não existe uma lente telefoto, que para o meu uso tá fazendo bastante falta. De dia é o que você espera de um iPhone, né? Nitidez de ponta, dá para ler a escrita gravada no pneu da bicicleta e a sombra dura embaixo do deck continua com informação em vez de virar um borrão preto. Cor sempre tem um tempero da Apple, né? Contraste forte, céu bem azul. Um pouco mais azul do que eu estava vendo na hora, para ser honesto com vocês. E aqui foi o que me convenceu. Sol dentro do quadro, contra a luz total, e olha a folhagem na frente ainda com verde detalhado e o céu sem aquelas faixas de cor. Tem flare? Tem, mas ficou muito bonito. À noite ele me surpreendeu de verdade, e essa é a mesma cena de dia do que de noite, e olha o que ele fez com a luz amarela da arandela. A parede não ficou encardida no cordão amarelo, e o céu ficou preto de verdade, e o ruído baixíssimo. O preço é a perda de textura fina na parede, porque o modo noite suaviza praticamente tudo, mas é uma troca justa. Pessoa de noite só com a luz de spot do jardim. O tom de pele aí saiu bem natural, o moletom preto continuou preto e o fundo não morreu. Cabelo e textura de tecido perdem definição se você olhar bem de perto, e a selfie sempre tem uma suavizada leve na pele. Mas para postar, aí é uma foto prontíssima. O ponto fraco é a ultra wide de noite, né? A cor e a exposição continuam iguais à principal, o que é bem bom, né? Mas os cantos ficam meio moles, o ruído sobe e o flare aparece ainda mais. Dá para usar? Dá, mas você consegue ver a diferença. E aí vem uma comparação com o S26 Ultra. Na foto principal de dia ou de noite, essa briga aí é ombro a ombro, né?
Em alguns casos eu até prefiro o do iPhone pelo tom de pele. O problema é o alcance. O iPhone 17 tem um recorte de 2 vezes e acabou. O Ultra tem uma tela objetiva de verdade. E quando eu quero puxar uma foto de longe ou fotografar uma placa de outro lado da rua, o iPhone simplesmente não tem essa lente na versão que eu estou testando. Eu sei que é uma versão injusta eu testar um iPhone 17 contra o Ultra da Samsung, mas eu só estou comparando porque a minha ideia talvez é trocar de um para o outro. Esse é para mim o maior trunfo do iPhone e o motivo de eu estar realmente em dúvida. Ele vem com iOS 26 e a Apple entrega aí vários anos de atualização, né? Na prática, você compra o celular hoje e ele vai continuar recebendo sistema novo por muito tempo, com aquela fluidez intacta. É o tipo de longevidade que ainda me incomoda muito no mundo do Android, mesmo a Samsung tendo melhorado muito nesse ponto. O iOS continua sendo o iOS, organizado, fluido, sem travada, com aquele ecossistema que conversa entre os aparelhos. Com o meu ecossistema que eu estou trabalhando hoje, com o Mac, ele consegue conversar muito bem, a troca de arquivos é super rápida, algo que eu também tenho conseguido fazer com o Android, mas a integração do ecossistema da Apple é imbatível. Mas também tem uma coisa que eu me lembrei que me incomodava. O iOS ainda é mais fechado, né? Menos flexível e algumas liberdades que eu tinha no Android eu perco aqui. Para mim é uma troca, sabe? Você ganha tranquilidade e longevidade e perde um pouco em liberdade. Mas cada um sabe o que valoriza mais, né? Para mim, vai funcionar. E a gente chega aqui na parte que aperta o bolso. O iPhone 17 no Brasil parte da casa dos R$7.000 nas lojas oficiais, dependendo da versão e também do armazenamento. E foi por exatamente isso que eu fui parar na Shopee, onde dava para achar bem mais em conta dependendo do dia e também do vendedor. E aqui eu vou ser honesto com vocês, tá? Comprar um iPhone na Shopee dá certo, e eu sou a prova, mas escolhe um vendedor com reputação alta, loja com avaliações sérias e usa sempre as proteções da plataforma. Não sai comprando aí o primeiro anúncio barato que aparecer, pesquisa antes. Sempre que eu falo de preço, eu lembro para vocês também, entra no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram lá da Oficina da Net, porque eu jogo as melhores ofertas que eu encontro, inclusive esse do iPhone já mandei por lá e que eu comprei aí da Shopee. Então tem link aí na descrição e no primeiro comentário fixo. E aí, será que eu volto pro iPhone? Volto para um celular compacto? Confesso para vocês que o iPhone 17 me deixou muito perto disso. Ele é compacto e é que eu sempre gosto de utilizar, especialmente quando estou em atividade constante. Tem finalmente 120 Hz que faltavam, tem longevidade de software que nenhum Android está entregando atualmente. E ele faz tudo no dia a dia tão rápido quanto o S26 Ultra num corpo que cabe perfeitamente na minha mão. Mas eu vou ser sincero com vocês como eu sempre sou. Eu ainda prefiro o S26 Ultra pela versatilidade das câmeras, uma bateria um pouquinho maior. A caneta nem faz tanto sentido assim para mim, mas a tela, se você está consumindo vídeos, tela grande é melhor, né? Mas para o dia a dia, como eu falei, eu prefiro tela pequena. O iPhone 17 me lembrou porque eu gostava do iPhone, mas não deu talvez um motivo suficiente para abandonar o que estou funcionando hoje no dia a dia. Então minha recomendação é essa: se você quer um celular compacto, potente e a melhor longevidade de software do mercado e está vindo de um iPhone mais antigo ou até mesmo de um Android, o iPhone 17 é uma compra que vale muito a pena. Agora, se você já tem um topo de linha recente no bolso, seja um iPhone ou um Android, talvez essa troca aí não se justifique tanto assim. Para mim ficou claro, o iPhone 17 é o melhor compacto que eu testei há muito tempo. Ele só não foi suficiente ainda para me fazer atrair contra o Ultra. E você está pensando em voltar para o iPhone ou está firme aí no Android? Me conta aí nos comentários. Também te inscreve no canal se ainda não é. Espero que tenha ajudado aí com esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.